Salve alquimistas! Bem-vindos para mais uma aula de Química. Dessa vez, vamos falar sobre relações atômicas. É outra aula com lista de exercícios na descrição do vídeo, tá? Então, as duas aulas anteriores já tem exercícios, já tem lista de exercícios na descrição. Essa também tem, tá bom? Fica por dentro, então. Assiste o vídeo, corre fazer os exercícios para você gravar melhor e não perder esse conteúdo, tá bom? Não deixar você esquecer esse conteúdo, beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar de relações atômicas, que também pode aparecer como isoátomos, tá bom? Que são o quê? Átomos que têm algo em comum, algum valor em comum. Existem 4 valores que podem aparecer em comum para os átomos, que é número de prótons, número de nêutrons, número de elétrons e número de massa. Beleza? Esses 4 valores aqui, esse elétron ficou bem esquisito. O elétron também pode ser assim, tá? Considerado esse símbolo. Beleza? Mas são esses daqui que podem ser comuns aos átomos. Tá bom? Vamos começar por ele, então. Isótopo. E como que você vai gravar cada nome desse? No final do vídeo tem uma dica rapidinha pra gente gravar cada um. Isótopo. Isótopos. Átomos com o mesmo número de prótons. Tá? Então, isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons. Átomos que têm o mesmo número de prótons, galera. Todo átomo que é igual, por exemplo, carbono e carbono, é óbvio que vai ter o mesmo número de prótons, certo? Não significa que eles são isótopos. O que difere? Que o isótopo ele tem o mesmo número de prótons, beleza, mas tem um número de massa diferente. Olha o gancho aí, ó. Número de massa diferente. É isso que diferencia. Então, por exemplo, eu tenho carbono. Tenho carbono. O número atômico do carbono é 6, tá? O número de prótons dele é 6. E o número de massa do carbono mais comum ali é o 12. Só que eu também tenho carbono 14, tá? Então eles têm o mesmo número de massa, o mesmo número de prótons, tá vendo? Porém, números diferentes de massa. Então esses átomos são isótopos, beleza? Agora, se eu estiver falando que eu tenho dois carbonos, o carbono 12 e um outro átomo de carbono 12, eles são isótopos? Não, são iguais, tá? Não, então, aí não são isótopos, beleza? Então, eu coloquei um outro exemplo aqui, além do carbono que eu acabei de colocar. Olha o flúor. Eu tenho flúor, 9 prótons, 9 prótons, ou seja, são flúors, os dois são flúor. Um com massa 19 e um com massa 18. Número atômico igual, sinal de igual grande. E número de massa diferente, isótopos. Beleza? Isótopos, então, elementos com o mesmo número de prótons e massa diferente, tá? O valor da massa ali é diferente, tá bom? Massa diferente, eu vou deixar assim. Isótono. Isótono. Mesmo número de nêutrons, ou seja, átomos com o mesmo número de nêutrons. Beleza? Olha aqui, eu tenho cálcio com massa 40 e número atômico 20. E eu tenho o potássio, massa 39, número atômico 19. Como que eu encontro o nêutron mesmo? Nêutron é igual a massa menos o número de prótons, ou número atômico, tá? O número de prótons e número atômico é a mesma coisa. Qual que é a massa do cálcio? 40. Quantos prótons ele tem? 20. Isso aqui dá 20 nêutrons. Qual que é a massa do potássio? 39. Quantos prótons ele tem? 19. Isso aqui dá 20. Percebe que eles têm o mesmo número de nêutrons? Então a gente chama eles de isótonos.
São átomos isótonos. Show de bola? Mesmo número de nêutrons. Isóbaros. Mesmo número de massa. São átomos com o mesmo número de massa. Show? Então eu tenho carbono, número atômico 6, massa 14. E eu tenho nitrogênio, número atômico 7, massa 14. Número de massa é igual? É. Então são átomos isóbaros, ambos com massa 14. Beleza? Nossa, estou até falhando hoje aqui. Minha garganta tá meio rouca. Minha garganta tá rouca não, minha voz tá rouca. Isoeletrônicos. O que são os isoeletrônicos? São átomos com o mesmo número de elétrons. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho o oxigênio, massa 16, número atômico 8 e menos 2 de carga. Vamos lembrar aqui, ó. Prótons são 8, certo? E eu tenho 2 menos, ou seja, eu tenho duas cargas negativas a mais. Então eu tenho quantos elétrons? 8 menos, mais 2, tenho 10 elétrons para o oxigênio. O sódio, eu tenho massa 23, número atômico 11, então prótons para o sódio, eu tenho 11. E eu tenho uma carga positiva a mais, certo? Então, quantos elétrons ele tem? Um elétron a menos que o próton, 10. Tá vendo? O íon de sódio, agora a gente vai usar isso aqui, hein? Íon de sódio. Íon, qual íon? Cátion, que é positivo. Então, o cátion sódio, ele tem 10 elétrons. E o íon oxigênio, o ânion, porque é carga negativa, tem 10 elétrons do oxigênio. Logo, eles são isoeletrônicos. Eles têm o mesmo número de elétrons. Tá bom? Então é isso, gente. Basicamente é isso. Relações atômicas. Isótopo, isótonos, isóbaros e isoeletrônicos. Eu falei da dica, né? Na verdade, a dica ela já está implícita aqui. Olha aqui, quando a gente vai para o isótopo, se você no começo confundir isótopo, isótono, isóbaro, não sei diferenciar, não sei quando fala que é número de massa, quando fala que é número de prótons. Isótopo. Tá vendo que o P está grifado com vermelho aqui? Por quê? Você sabe que isótopo, que tem o P, eles têm o mesmo número de prótons. Isótono, tá vendo que tem um N grifado de vermelho aqui? Significa que você sabe que é o mesmo número de nêutrons. Isóbaro. Tá vendo que o A tá grifado aqui? Isóbaro tem o mesmo número de massa. E aqui, não preciso nem falar, né? Isoelétrons, ó, elétrons, eletrônicos, elétron. Então, o mesmo número de elétrons. Tranquilo? É assim que você vai gravar. Isótopo, prótons. Isótono, nêutrons. Isobaro, massa. E isoeletrônicos, elétrons. Mesmo número de prótons, mesmo número de nêutrons e assim por diante. Tranquilo? Não esqueça da lista de exercícios, está na descrição. Espero que tenha entendido e gostado. Se gostou, deixe seu like, ajude-nos a crescer, a divulgar esse canal. Tamo junto, um abraço e até a próxima.